Grupo Bahia. Amor e paixão. Amor e paixão. Bahia! Bahia! Papi. Olha só, deixa eu mostrar para vocês os melhores momentos de Bahia e Atlético Nacional, lá na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia conseguiu uma vitória importantíssima, 1-0, e se colocou aí na frente do grupo para se classificar à próxima fase, né? A questão é que o Bahia vai ter 2 jogos dos 3 que vai fazer no retorno dessa fase de grupos, longe de Salvador. Ainda assim, o Mansur, Praz, amigos do Troca, achei que o Bahia fez um jogo abaixo, achei que o Bahia caiu um pouco de produção também nos últimos jogos. A gente tem falado isso de outros times, né? Eu não sei se o momento é por causa da sequência de jogos, os times não estão mais tão frescos, como o Abel Ferreira, por exemplo, gosta de dizer, se tem a ver ou se é uma oscilação apenas normal. Primeiro eu queria saber de vocês, se vocês concordam que o Bahia jogou menos do que vinha jogando na temporada, ou se vocês discordam e acham que é apenas uma oscilação natural. Eu acho que tem 2 pontos, não sei se o Prazo concorda. Acho que o Bahia é um time que se coloca muito bem em posição para atacar, ocupa o campo de ataque, coloca 5 homens atacando a linha defensiva adversária, coisa que, aliás, o Atlético Nacional também fazia no jogo de hoje. Era um jogo de 2 times com propostas nesse aspecto, em termos de desenho ofensivo parecidas, mas ele, em muitos jogos, tem uma dificuldade, nos últimos metros de campo, tomar a melhor decisão, de transformar essa ocupação do campo adversário numa finalização clara. Por vezes isso custa muito ao Bahia. Custa mais ele criar essa situação clara do que ele, às vezes, sofrer um gol na sua própria área. Aí o lance que decide o jogo e o movimento que é o do Caio Alexandre, quando ele se aproxima, o Tecílio sai da marcação dele e libera o espaço onde o William José recebe para fazer o gol. A finalização do William muito José boa é qualquer coisa, né? Agora... Olha o passe também. Ó. Deu uma sorte que a bola raspa na bunda ali do jogador do Atlético Nacional e fica a feição para ele fazer a virada e a batida. Só um ponto do que você perguntou. Por outro lado, eu acho que tem um olhar um pouco rigoroso. Esse jogo era muito difícil. Esse grupo, todos os jogos são muito duros. Enfrentar o Atlético Nacional não é simples. O jogo ele exige muito fisicamente, tecnicamente. É um time que também vai para o jogo. Achei, inclusive, que o próprio Atlético Nacional jogou menos hoje do que jogou contra o Inter. Os dois times permitiram menos chance um ao outro. O Atlético, na parte final do jogo já, depois do Bahia fazer o gol, fazendo a sua saída com 3 homens, adiantando os 2 laterais, conseguia inverter a bola de um lado ao outro. O Bahia tinha alguma dificuldade de defender a largura do campo. Aí surge esse lance, né? Que o árbitro marca a falta. Eu entendo como falta, né? Eu entendo como falta, mas acho que também não seria um escândalo a não marcação. Na Premier League esse lance não é marcado, né, Praça? Ou é? Ah, não, lá é outro futebol, né? Eu acho que porque não há um empurrão assim, para mim é o suficiente para tirar o tempo de bola do defensor. Mas ele é sutil, né? Não é aquele lance escancarado, né? Eu acho que se é no futebol inglês, esse lance não seria marcada a falta, tenho a impressão. Ele acaba com a carga nas costas dele, mesmo não sendo assintosa, ele acaba dando um passo à frente e ele perde a possibilidade de disputar a bola no tempo certo. O que você acha, Praz? Primeiro sobre o lance, depois sobre o que eu perguntei. Cara, uma das coisas que eu mais odeio falar é arbitragem, né? E ultimamente tá tendo muito assunto, né? Então, assim, cara, dentro dos erros que a gente está tendo aqui no Brasil, das discussões dentro do Brasil, isso para mim passa batido. Eu concordo que aqui, muitas vezes, a gente fala do jogador, que o jogador brasileiro simula muito, sei o quê, mas simula porque ele foi educado, e ele é educado assim. É uma arbitragem muito permissiva. Então, se a arbitragem permite, eu vou simular. Se a arbitragem não inibe, eu vou simular. Sim. Se eu posso levar vantagem. Então, assim, eu acho que é normal. Em relação ao Bahia, o Rogério vem rodando bastante, né? Eu fiz o jogo Santos e Bahia, ele rodou. Bahia e Ceará, que o Bahia ganhou nos últimos minutos com um gol de pênalti do Everton Ribeiro. Ele rodou também, principalmente o pessoal do meio campo, o Juba também. Assim, eu gosto muito do time do Bahia, até por ideia de jogo. Ele tem 2 laterais que apoiam muito, 2 volantes que são volantes modernos, que têm qualidade para jogar. O Everton Ribeiro no meio, tem atacante de velocidade, tem um atacante que é um 9, mas não é um 9, porque a gente fala assim, não é um 9-9. É que a gente criou o estereótipo do 9, o cara alto, fraco. O cara alto, de bola aérea, de área. E eu gosto porque tu gera muita movimentação, tu não referencia a marcação.
Só que eu acho que essa oscilação e essas dificuldades, como ele teve contra o Mirassol em casa, como ele teve contra o Ceará, como teve hoje, apesar de que vocês falaram, é o grupo mais forte, é o grupo mais equilibrado, né? Vai ter um Inter e Bahia no Beira-Rio, que vai ser um jogo, um baita jogo. Eu acho que é uma oscilação, não sei, não digo oscilação, mas são dificuldades e obstáculos, acho que são normais, o Bahia, sim, outras equipes não, como o Grêmio tem ido mal, o Cruzeiro tem ido mal, o próprio Corinthians teve um período ali de resultados ruins, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Fluminense, teve um jogo complicado contra o Sport. Eu acho que o Bahia está dentro de pelo menos entendendo o calendário brasileiro, entendendo as dificuldades de lesão, de gestão de grupo, eu acho que o Bahia está ok. Vamos saber de Rogério Ceni, então, se ele gostou do Bahia, quais as observações que o treinador do Tricolor tem para fazer depois dessa vitória que é super importante contra o Atlético Nacional. Rogério Ceni fala no Troca de Passes. Eu fico feliz, boa noite, eu fico feliz pela maneira como nós competimos no dia de hoje, como criamos, jogamos, uma equipe... Gente, não se inscrevam de deixar seu like. Se justifica toda a dificuldade do jogo para mim. Vídeo, isso vai nos ajudar bastante. Assim como o Internacional, as duas melhores equipes que nós enfrentamos aqui no ano. Deixa aquele trouxe velho muita like. dificuldade para a gente. E deve Isso trazer muito mais no jogo de volta o reconhecimento do na nosso Colômbia. trabalho. Agora, fizemos um bom YouTube, jogo, entendeu? acho que arriscamos bastante, Muito encontramos muito passe entre linhas. Apesar de ser um time até fisicamente mais forte que o nosso, notadamente mais descansado do que o nosso, eu acho que ninguém baixou, todo mundo lutou, até quando teve energia. E eu acho que foi difícil, mas de maneira merecida. Eu acho que traz um orgulho gigantesco para o torcedor. E o orgulho, ressaltar o orgulho da dedicação de todos nesses 96 minutos de jogo que existiu. Acho que nós ainda estamos, infelizmente, muito longe da classificação. Não acho, pela experiência, que na próxima rodada acontecerá, mas acho que nós temos novamente a possibilidade de fazer um grande jogo aqui contra outro time muito tradicional e que acabou de jogar, né? Acho que todos assistiram eu assisti ao menos contra o Internacional, e é um time que vai trazer muita dificuldade também, como no jogo de hoje. Então nós temos que tentar chegar aos 10 pontos aqui, e mesmo assim talvez precisemos aí sim sofrer muito, porque serão 2 jogos fora de casa que vão trazer muita dificuldade, e nós sabemos que infelizmente nós temos que evoluir nos jogos fora de casa. Mas viver o momento hoje, já daqui a 60 e poucas horas a gente já tem um jogo até de um tamanho igual ou maior do que esse, mas comemorar também nessas 2, 3 horas antes de dormir, poder também estar alegre e feliz por aquilo que nós conquistamos no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Foi um resultado, um jogo de paciência diante do adversário, como você disse, difícil. Eu acho que é um jogo de muita resiliência, paciência também, porque você pega, por exemplo, a saída de bola deles, que é uma saída de bola que nós trabalhamos muito em cima disso ontem, porque é uma saída de bola um pouco diferente dos padrões que a gente encontra, ao menos nós não tínhamos encontrado essa saída de jogo no Brasil, e a gente vê que o torcedor vê com aquela ansiedade do jogador saltar para ir no goleiro toda hora, e aquilo é o que faz você sofrer a chegada do adversário. Então, assim, nas vezes que nós nos comportamos bem diante daquilo que nós treinamos e tivemos resiliência para isso, porque o torcedor, ele é completamente compreensível, ele quer que você ataque logo, né? E eu acho que ali foi o segredo de muita recuperação de bola, de quebrar um pouco o ritmo de jogo do Atlético Nacional. Mesmo assim, um time que consegue achar soluções. Não tínhamos, eu ao menos acho que não tinha enfrentado um time que tivesse encontrado tantas soluções para nos atacar, apesar de não ter tido tantas oportunidades claras de gol, mas para controlar o jogo, muita qualidade individual e muita qualidade de conjunto. Eu achei um jogo extremamente difícil, extremamente competitivo na noite de hoje. Isso é verdade, o jogo foi realmente difícil, competitivo, é o grupo, como a gente estava dizendo aqui, o grupo mais equilibrado, e a gente estava conversando aqui também, inclusive durante a entrevista do Rogério, falando sobre o grupo, né, como ele promete ser duro para as próximas rodadas, porque tá a classificação, não está errada a classificação, tá? Vamos atualizar a classificação, vamos tirar.
O Bahia chegou a 7 pontos nesse momento, né? Então a classificação tem o Bahia com 7, o Internacional com 5. E os 2 times brasileiros vão fazer 2 jogos fora de casa, dos 3 que restam nessa fase de grupos, né? E como são adversários fortes, o Nacional mais tradicional talvez seja o menos forte, né? O Nacional do Uruguai. Você viu como foi pro Inter conseguir um empate no Beira-Rio? Exatamente o que eu ia dizer. O adversário teoricamente mais fraco do grupo foi ao Beira-Rio e empatou com o Internacional em 3-3. Então vai ser um pega pra capar aí, né? E apesar dos 2 terem 2 jogos fora e 1 em casa, eu acho que a tabela do Bahia é mais vantajosa, porque o Bahia já está na frente do Inter com 2 pontos. O Bahia joga agora em casa e depois 2 fora. O Inter joga 2 fora e a última em casa. Só que a última rodada, né, a depender do que acontecer até lá... O Bahia vai exercer essa vantagem se ele conseguir ganhar do Nacional. Ele vai a 10 pontos. Ele vai a 10 pontos, o Nacional já não alcança mais o Bahia. Inter e Atlético Nacional, possivelmente, se o Inter conseguir pelo menos empatar, o Atlético Nacional, no máximo, chega aos 10 pontos do Bahia. A situação do Bahia fica muito encaminhada com essa vitória. Seria uma combinação, não está classificado, mas fica uma combinação rara para tirar a classificação do Bahia. E se a gente tiver 2 vitórias brasileiras na próxima rodada, aí a situação para classificar os 2 brasileiros fica boa. É isso, tá aí então a classificação atualizada para vocês, né? Bahia 7, Inter 5, Atlético Nacional 3, Nacional do Uruguai 1. Bahia! Bahia!